Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais uma semana de estudos remotos, né? Essa aula gravada de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os modelos atômicos. É o início do estudo da atomística. A gente começou já, só para vocês situarem onde que a gente parou, nós estávamos falando aqui do capítulo 5, nós já começamos a falar sobre as leis ponderais, né, nas aulas anteriores. Falamos sobre duas importantes leis ponderais, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Nesta aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês os dois primeiros modelos atômicos. Então, o modelo atômico de Dalton, que é considerado o primeiro modelo atômico, né, por assim dizer. E na outra aula, na outra parte, na segunda parte, eu vou falar sobre o segundo modelo, que é o modelo de Thomson. Ok? Talvez vocês já tiveram algumas aulas anteriores no nono ano sobre o início do estudo da atomística, dos primeiros modelos. Então, essas duas primeiras aulas, elas são muito breves. A gente vai ter uma ideia geral da ideia desses modelos atômicos, tá? Para a gente poder relacionar com a ideia que a gente tem de átomo na atualidade. Beleza, pessoal? Primeira coisa, é importante que vocês assistam essas duas aulas até o final, tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Façam essas atividades iniciais, que é importante a gente começar a formar uma base, porque esses modelos iniciais eles são super importantes para a gente entender os próximos passos dos estudos da atomística, ok? Façam as atividades. Se tiverem dúvidas, sempre entrem em contato comigo para a gente poder sanar essas dúvidas aí, ok? Então vamos lá. Nesta primeira parte aí que a gente observa, é o seguinte. Vamos voltar lá no início, né, da ideia do estudo do átomo. Tudo isso surgiu na Grécia Antiga, né, quase no século V a.C., e os gregos sempre se preocuparam em perguntar os porquês das coisas, sempre tentavam filosofar em torno de uma pergunta ou de um questionamento, né? Então, uma das primeiras perguntas que a sociedade grega trabalhou foi essa daí. De que é formada a matéria? Então, só para relembrar, que a gente já falou sobre esses assuntos aí. Surgiram duas ideias, as ideias dos atomistas e as ideias dos naturalistas, né? As ideias dos atomistas eram que toda matéria é formada pela união de átomos, ok? E as ideias dos naturalistas, que toda matéria era formada pela junção dos 4 elementos básicos da natureza. Não é isso? Então, só para repassar. Demócrito e Leucipo foram grandes defensores da atomística, né? Toda matéria é formada por partículas indivisíveis, chamadas de átomos. E Aristóteles, trabalhando com a ideia de que toda matéria é formada pela junção dos 4 elementos, foi durante muito tempo aceita essa teoria aí, que era a teoria dos naturalistas. A fusão dos 4 elementos formando a matéria. Ok? Aí, pós teorias, né, dessas teorias mais primordiais aí para explicar de que era formada a matéria, surgiram-se novas ideias, né? Então a gente já cai aí no primeiro modelo atômico. O primeiro modelo atômico foi idealizado no começo, tudo começou, tá, em 1803, mas alguns autores consideram a publicação e a aceitação desse modelo atômico a partir de 1808. Então, tem livros, né, autores que divergem com relação a essas datas aí. Não é tão importante a gente preocupar muito com em termos de datas, tá? É importante a gente saber que Dalton apoiou-se nas leis ponderais, que é a que eu já trabalhei com vocês nas aulas anteriores, recordam? A lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, e a lei de Proust, que é a lei de proporções fixas e definidas. Ok? Qual a ideia do átomo de Dalton? A ideia do átomo de Dalton é que ele seria como se fosse uma unidade esférica, né? A ideia de Dalton, ele inspirou-se lá nos primórdios, né, nas ideias dos atomistas gregos, Leucipo e Demócrito, que é a estrutura em modelo de bola de bilhar, indestrutível, maciça e que não poderia ser criada nem destruída. Okay? Então, Dalton, através dessas leis ponderais, estabeleceu alguns postulados, algumas ideias. Eu vou discutir quais são esses postulados. Inclusive, estes postulados aí foram cobrados no exame do Enem do ano anterior, de 2019. Então, às vezes, a gente percebe que um determinado conteúdo, que é muito conceitual, ele é cobrado.
Então é importante que a gente saiba desses conceitos aí, porque de uma certa maneira é importante, né, para a história da atomística. Então vamos ver quais são esses conceitos aí. Ó, primeira ideia que vocês têm que lembrar que Dalton trabalhou é a ideia do átomo. Esse A significa não, negação. Tomos significa divisível. Então, ao pé da letra, átomo é a palavra indivisível, ok? Esta é uma estrutura esférica, pequena, maciça, indestrutível e indivisível, tá? E Dalton baseou-se muito no comportamento da matéria durante as reações químicas para desenvolver o seu modelo. Então, hoje, a gente utiliza muito esse modelo de Dalton para poder representar uma reação química que a gente vai ver daqui a pouquinho. Como é que eu represento através do modelo de Dalton. Esse aqui é o John Dalton, a figura dele, né? Inclusive, uma curiosidade, Dalton ele não enxergava algumas cores. Ele não tinha facilidade para enxergar o vermelho e o verde. Então, a doença hoje em dia é conhecida como daltonismo, porque foram uma homenagem ao próprio Dalton, né? Então, só para vocês terem essa curiosidade aí. Então, quais são os postulados de Dalton? Eu vou ler esses postulados em preto, pessoal. Está escrito os postulados que ainda é aceito atualmente. E em vermelho são os postulados, são as ideias de Dalton que foram descartadas. São estes postulados aí que foram cobrados ano passado no exame do Enem. Então, vamos lá. A matéria é formada por substâncias que se constituem de pequenas partículas aglomeradas denominadas átomos. Está em preto porque está certo, até hoje. Então, se você pegar, por exemplo, uma pedra, sei lá, uma pedra de calcário, eu vou encontrar ali átomos que foram agregados para formar uma substância. Tá? Então, eu tenho cálcio, eu tenho carbono, eu tenho oxigênio. Então, esta substância é formada pela união e junção de átomos. Os átomos são esferas rígidas, indivisíveis, que não podem ser criadas nem destruídas. Olha só, indivisíveis está errado, porque a gente sabe que eu posso partir o átomo, né, em prótons, elétrons, nêutrons, ok? Átomos de um mesmo elemento químico são idênticos quanto às suas massas e propriedades. Então a gente sabe que isso está errado. Átomos de um mesmo elemento químico não são idênticos. Então eu vou falar mais para frente sobre os isótopos. O isótopo é um tipo de átomo diferente do mesmo elemento. Então eu tenho carbono 12 e tenho carbono 14, por exemplo. São átomos diferentes, mas do mesmo elemento químico, tá? Átomos de elementos químicos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. Também é uma outra inverdade. Eu tenho hoje em dia átomos diferentes, mas que têm a mesma massa. Aí eu tenho, por exemplo, o que eu chamo de isóbaros. A gente vai falar disso mais para frente, no terceiro modelo. Átomos de elementos diferentes se combinam em proporções fixas para originar determinado composto químico, beleza? Todas as reações químicas resultam das combinações e separações entre os átomos, é um rearranjo. Então, uma reação química é um rearranjo de átomos, está correto, está em preto. E sexto e último postulado. Átomos de um determinado elemento químico não podem se converter em outros elementos. Mentira que pode sim. Existe o que eu chamo de transmutação nuclear, que é uma transformação do núcleo de um átomo em outro. São os decaimentos radioativos. A gente tem que estudar radioatividade para entender isso daí. Então, por enquanto, foi o que Dalton conseguiu comprovar. Em vermelho, a gente descarta. Você pode fazer um print nessa tela aí, eu vou postar para vocês esses slides, para vocês relerem de novo, tá? Mas enfim. Então vamos comentar um pouco sobre essas ideias de átomo. Está em vermelho, está errado. Os átomos são esferas rígidas, indivisíveis, que não podem ser criados nem destruídos. A ideia aqui do indivisível está incorreta. Então essa ideia do átomo esfera que não pode ser destruída está descartada. A matéria é formada por substâncias que se constituem de pequenas partículas aglomeradas, chamadas de átomos, certo? Olha aqui, ó. O gás carbônico é um aglomerado de 2 oxigênios e 1 carbono. Né? A água são 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, é um aglomerado de átomos. Né? De novo, aqui outros exemplos de várias substâncias. Né? Só lembrando, substâncias compostas são aquelas formadas por átomos diferentes na sua constituição. E substâncias simples são aquelas substâncias formadas pelos mesmos átomos na sua constituição. Então, tem o O2, o H2, o N2, o O3. Ok?
átomos de um mesmo elemento químico são idênticos quanto em suas massas e suas propriedades. Então, átomos de um elemento químico não são idênticos. Eu vou ter algumas propriedades, algumas massas diferentes. Eu falo aqui dos isótopos. Então, hoje a gente sabe que existem os isótopos. Por isso está errado essa afirmação aqui de Dalton. Né? Aqui, exemplo. A gente vai falar mais para frente isso daí, a partir do terceiro modelo atômico, mas só para a gente dar uma prévia, eu tenho aqui 3 átomos diferentes de hidrogênio. Eu tenho o hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Se vocês olharem aqui, ó, tem um próton, eu tenho um próton e um nêutron, eu tenho um próton e 2 nêutrons. Então, massa 1, massa 2, massa 3. As massas são diferentes, então não são iguais em relação às massas. E as propriedades são diferentes. Por exemplo, a densidade desse trítio aqui é mais elevada, porque ele tem uma massa maior. Então, é uma inverdade, né? Todas as reações resultam das combinações e separações entre átomos. Então, eu tenho aqui ó, um carbono, uma bolinha de carbono, para 4 bolinhas de hidrogênio, são 4 átomos de hidrogênio, e a reação química entre eles vai formar uma outra substância que não existia. Por isso é uma reação química que a gente já viu, né? Ó, uma bolinha amarela e 4 azuis. Eu conservei a massa, então lei de Lavoisier, né? Com uma proporção, ó, 1 para 2 para 1. Então, eu estabeleci uma proporção fixa, que é a proporção de Proust. Então, Dalton utilizou, né, as suas simbologias em termos de átomos para representar uma reação química. Então, até hoje, a gente bebe dessa fonte aí. Tá? Só que algumas curiosidades históricas. Estes eram símbolos dos elementos químicos que Dalton fornecia para representar suas reações químicas. Né? Então, tem o hidrogênio, magnésio, oxigênio, carbono, né? E enfim. Agora, atualmente nós temos outras simbologias. A simbologia moderna para esses elementos. Então, lembrando, esses elementos hoje em dia são representados por símbolos, por letras. Geralmente, por exemplo, os mais antigos eram representados pela primeira letra maiúscula. A partir do momento que foram sendo descobertos outros elementos com as mesmas letras iniciais, a gente tem uma letra diferencial, ó, uma maiúscula e uma minúscula, para diferenciar o níquel do nitrogênio. E alguns elementos foram simbolizados pelas suas letras em latim, como chumbo, como cobre, como enxofre, né, que são representados pelas primeiras letras em latim. Ok? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas simbologias, mas é importante que vocês gravem essas primeiras simbologias. Certo? Beleza. Então, a gente já vai passar agora para o segundo modelo atômico, que é o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton, pessoal, ele é muito importante. O modelo atômico de Dalton, que é o primeiro, tá? Ele ainda não representava os elétrons. E existia uma indivisibilidade desse modelo atômico ainda. A partir do segundo modelo atômico, a gente vai explicar os fenômenos elétricos, tá? Então, daqui a pouquinho, a gente tem a segunda parte aí no vídeo 2, beleza? Então, vamos lá.